noite do segundo dia de acampamento. Esta, na verdade, seria a primeira noite de reunião em volta do fogo do conselho. A fogueira armada pela patrulha do cão era do tipo caixa de doce, com as vantagens de ser duradoura, fazer bastante luz e calor. Um estoque de madeira havia sido feito, a pouca distância da fogueira para alimentá-la, caso fosse necessário. Com todos em pé, o subchefe Edson dá por início o fogo do conselho daquela noite. O monitor da patrulha do cão nomeou o Menoque para ser o dirigente do fogo do conselho. A um sinal do dirigente, o Miguel, o Toninho e o Feres entram no círculo, carregando pequenas tochas, e após formarem um triângulo ao redor da fogueira, levantam as tochas, e em seguida se ajoelham abaixando vagarosamente o fogo em direção às madeiras, acendendo-as. Todo o grupo aplaude a performance. Em seguida, à sua vez, o Menoque solicita ao Fernandão, que faça uma oração. Que nesta noite, Senhor, estejas entre nós para nos abençoar, proteger e orientar. Que nossas boas ações sejam constantes, e sempre possamos cumprir a promessa que fizemos para vós. O dirigente solicita a patrulha da Pantera que inicie uma canção. Brilha a fogueira ao pé do acampamento, para a alegria não há melhor momento. Velhos amigos não perdem a ocasião de reunidos cantar uma canção. Espádula, 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 pumpa, espádula, pumpa, espádula, pumpa, espádula, 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 pumpa, espádula, pumpa, pumpa, pum. Espádula, 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 pumpa, espádula, pumpa, espádula, pumpa, espádula, 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 pumpa, espádula, pumpa, pumpa, pum. No acampamento que faz o escoteiro, muito trabalha durante o dia inteiro, mas quando a noite já trouxe a escuridão, acende um fogo e canta uma canção. Espádula, 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 pumpa, espádula, pumpa, espádula, pumpa, espádula, 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 pumpa, espádula, pumpa, pumpa, pum. Espádula, 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 pumpa, espádula, pumpa, espádula, pumpa, espádula, 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 pumpa, espádula, pumpa, pumpa, pum. De reunidos cantar uma canção. Espádula, 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 pumpa, espádula, pumpa, espádula, pumpa, espádula, 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 pumpa, espádula, pumpa, pumpa, pum. Espádula, 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 pumpa, espádula, pumpa, espádula, pumpa, espádula, 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 pumpa, espádula, pumpa, pumpa, pum. A seguir solicita que um integrante da patrulha do touro explique qual a origem do jogo do Kim. A explicação é feita pelo João Amaral. Kim era um garoto que morava na Índia. Não tinha conhecido seus pais e vivia vagando pela cidade de Bombai, ajudando as pessoas e ganhando algumas rúpias, dinheiro, para seu sustento. Todos o conheciam. Um dia apareceu um monge peregrino, um homem santo que vivia percorrendo a Índia, procurando o Rio da Flecha, rio sagrado, e pediu a Kim que fosse seu chela, seu ajudante. A partir desse dia Kim acompanhou o monge em sua busca, até o dia em que pararam próximo a um acampamento dos dragões do exército britânico, cuja bandeira era um touro vermelho em campo verde. Curioso, pois aquele desenho estava em sua profecia, Kim espiava dentro de uma barraca, quando foi capturado. Em seu pescoço havia um saquinho de couro, que ele considerava seu amuleto da sorte. Ao ser aberto por um dos oficiais, foi encontrada dentro do saquinho uma certidão de nascimento. Esse documento provava que Kim era filho do soldado Ora desse regimento, já falecido, com uma indiana. Os oficiais decidiram educá-lo de maneira britânica. Trocaram suas roupas indianas, o colocaram em uniforme dos dragões, e fizeram-no seguir com a tropa até um colégio britânico em Nova Delhi, onde ficaria internado. O que mais atrapalhou Kim foram as botas. Acostumado a andar descalço, aquele calçado apertou-lhe os pés durante vários meses até se acostumarem.
Devido à sua grande astúcia e conhecimento da Índia e seus costumes, tornaram-no um espião do exército britânico, e para treiná-lo em reconhecimento, utilizaram um jogo de peças, que teria que lembrar com detalhes. Esse jogo foi aperfeiçoado por ele, e chamado depois de jogo do Kim. Após a explicação do jogo do Kim, foi solicitada a palavra pelo Ferris. Ele queria que o Hughes o ensinasse a usar corretamente a bússola. Como mais escoteiros também se interessaram em aprender sobre orientação, ficou marcado para a tarde seguinte a instrução de orientação, com auxílio da bússola, e à noite com auxílio das estrelas. O Hughes, aproveitando que havia sido citado, pediu licença ao dirigente do fogo, para ler uma carta de Baden-Powell aos monitores. Dada a permissão, ele leu o seguinte: carta de BP aos monitores. Quero que vocês, monitores, entrem em ação e adestrem suas patrulhas inteiramente sozinhos, e a sua moda porque, para vocês, é perfeitamente possível pegar cada rapaz da patrulha, e fazer dele um bom camarada, um verdadeiro homem. De nada vale ter um ou dois rapazes admiráveis, e o resto não prestando para nada. Vocês devem procurar fazê-los todos positivamente bons. Para conseguir isso, a coisa mais importante é o próprio exemplo, porque, o que vocês fizerem, os seus escoteiros também farão. Mostrem a todos eles que vocês sabem obedecer às ordens dadas, sejam elas ordens verbais, ou sejam regras que estejam escritas ou impressas e que vocês cumprem ordens, esteja ou não o chefe escoteiro presente. Mostrem que conseguem conquistar distintivos de especialidades e, com um pouco de persuasão, os seus rapazes seguirão o seu exemplo. Mas, lembre-se que vocês devem guiá-los, e não empurrá-los. Baden-Powell fugiu. Um grito de bravo, bravíssimo foi comandado pela Ditão, que se lembrou de seu tempo de monitor. Em seguida foi chamado Jair Félix da Mato, que faria uma explanação sobre a vida de Baden-Powell, fundador do movimento escoteiro. Ele havia feito um estudo profundo sobre a história de BP, e estava pronto para a palestra. Era um momento muito aguardado por todos. Assim começou Jair, Robert Stephenson Smith Baden-Powell, este era o nome completo do fundador do movimento escoteiro. Nascido a 22 de fevereiro de 1857 em Londres, Inglaterra, era filho do reverendo Baden-Powell, e da senhora Henrietta Grace Powell, sendo descendente de George Stephenson, inventor da locomotiva, e do almirante Smith, herói da marinha inglesa. Apesar de sua descendência, sua família era pobre. Aos 3 anos de idade se torna órfão de pai. Sua mãe, Henrietta, graças à sua força, seu caráter e prestígio, consegue superar as dificuldades e cuidar adequadamente de seus 7 filhos, atraindo para junto deles uma enorme quantidade de intelectuais. Segundo Baden-Powell, o segredo de seu sucesso na vida foi a influência de sua mãe. A maneira pela qual aquela extraordinária mulher conseguiu educar-nos, sem que nenhum de nós tenha sido um fracasso, e a maneira pela qual não sucumbiu à ansiedade e às tensões de toda a ordem, escapa à minha compreensão. Robert fez seus estudos em uma escola pública chamada Charterhouse em Londres, onde era muito popular e querido por todos, colegas e professores. Essa escola era rodeada por bosques e BP aproveitava as folgas escolares para praticar observações, seguir pistas, e desenhar animais, já que era bom nessas artes. Nas férias, ele sempre aproveitava para acampar com seus irmãos mais velhos. Desde sua infância era grande seu amor pela aventura e pela natureza. Em 1876, quando terminou seus estudos secundários, Baden-Powell ingressou no exército, como subtenente do 13º Regimento de Cavalaria dos Hussardos, em Lucknow, na Índia. De seu ingresso ao exército, até a batalha que lhe garante renome e prestígio, passaram-se 23 anos. Sinteticamente, a vida de Baden-Powell, durante esse período foi o seguinte: em 1878 torna-se tenente. Em 1879 esteve em acampamento no Afeganistão, sendo que em 1883 torna-se capitão. No ano de 1888, combate os Zulus da África, sendo promovido a major, em 1892. Retorna aos Hussardos em 1893, vai à expedição a Shanti, na Costa do Ouro, em 1895. É promovido a tenente-coronel, em 1896, durante a Guerra dos Matabeles.
É promovido a coronel em 1897, sendo designado para comandar a 5ª Guarda dos Dragões, em Muruti, na Índia. Finalmente é chegado o ano de 1899, no qual Baden-Powell dá um grande passo na sua carreira militar, sendo designado para a Guerra dos Boeres na África do Sul, onde acontece o cerco de Mafeking. Os boeres eram colonos de origem holandesa e francesa, que pretendiam se apoderar das minas de diamante e ouro recentemente encontradas naquele território. Foi na Batalha de Mafeking que Baden-Powell adquiriu seu renome como herói de guerra, emergindo como salvador da cidade. Sua reputação em âmbito mundial remonta-se ao papel desempenhado por ele durante essa batalha. Mafeking era uma cidadezinha localizada na África do Sul, que se projetou para o mundo, quando se tornou o cenário do conflito entre os boeres e os britânicos. A cidade foi cercada pelos boeres, de 11 de outubro de 1899 a 16 de maio de 1900, 217 dias no total. A população da cidade era de 9.300 habitantes, sendo que 1.800 eram ingleses e 7.500 eram nativos. Havia 1.213 oficiais e praças pelo lado dos britânicos, e 6.000 pelo lado dos boeres. O incrível neste cerco foi a capacidade que Baden-Powell teve em resistir contra o inimigo. A guerra não foi muito sangrenta, sendo que no total caíram umas 20.000 granadas na cidade, umas 100 por dia. Tanto os danos, quanto as perdas não foram muito grandes. Um fato de grande importância que ajudou Baden-Powell com o cerco da cidade, foi a utilização de jovens, em serviços auxiliares, como mensageiros, distribuindo alimentos e praticando primeiros socorros, liberando desta forma os homens de armas. Também a astúcia de BP ajudou muito na defesa da cidade. Na falta de armamentos mais pesados, e tendo poucos soldados, ele improvisava caixas pretas, e mandava alguns soldados enterrarem ao redor da cidade. Daí explodia algumas bananas de dinamite, simulando que aquela área estava totalmente minada. Também mandou fincar postes, como se fosse para esticar arame farpado, mas não havia nenhum arame farpado na cidade. Na distância, mesmo com auxílio de lunetas, os boeres não tinham como distinguir se essas ações não eram reais. Dessa forma, e com auxílio do grupo de jovens cadetes, foi possível aguentar o cerco a Mafeking, até a chegada de reforços, e definitiva libertação da cidade. Havia um ditado que dizia: quem tem Mafeking, tem as rédeas da África do Sul. Diante de algumas derrotas sofridas pelo exército britânico na África, a notícia do fim do cerco de Mafeking foi recebida com grande euforia pelos ingleses. No mesmo instante, Baden-Powell foi promovido a major-general, aos 43 anos de idade. A vitória contra os boeres, resultando no fim do cerco de Mafeking, foi um marco importante em sua vida. Baden-Powell conseguiu outras promoções. De 1903 a 1906, foi designado como inspetor-geral da cavalaria. Em 1906 foi promovido a tenente-general, passando então à reserva, e finalmente se aposentando em 7 de outubro de 1910. O mais importante, foi que a partir de Mafeking, Baden-Powell, juntamente com sua reputação de herói de guerra, aos poucos começa a voltar à sua vida civil, sendo que a entrada de seu nome para a lista da reserva foi de grande importância, para o início da história do escotismo. Na época de soldado, como oficial de carreira, viajou muito, conhecendo grande parte do mundo. Durante suas viagens, conheceu tribos de guerreiros da África, os vaqueiros americanos, e conviveu com os índios da América e do Canadá. Por seus grandes feitos e suas habilidades lhe chamavam de Impisa, que significava lobo que nunca dorme. Sua fama na Índia era de homem de grande coragem, pois era campeão de uma caçada ao porco selvagem, com lança curta. Mas o que isso representa? O porco selvagem é o único animal com coragem suficiente para beber água no poço, ao mesmo tempo que um tigre. Baden-Powell, promovido ao posto de major-general, tornou-se muito popular nos olhos de seus compatriotas, e lançou seu livro escrito para militares, Ideal Scouting, Subsídios para o Reconhecimento. Seu sucesso, não só para o público militar, mas também para o público jovem, incentivou Baden-Powell a reescrever uma versão especialmente para rapazes. Em 1907, foi com um grupo de 20 rapazes,
filhos de seus amigos do exército, para a ilha de Brownsea, para realizar o primeiro acampamento escoteiro. Uma exigência de BP foi que os rapazes usassem os uniformes de seus pais, devidamente ajustados, para uniformizar o grupo. Eis aí a origem do uniforme escoteiro. No próximo ano, escreveu em 6 fascículos quinzenais o seu manual de adestramento, O Escotismo para Rapazes. Assim, em 1910, BP compreendeu que o escotismo seria a obra que dedicaria sua vida, afastando-se do exército e dedicando-se apenas ao movimento escoteiro. O movimento, iniciado em 1907, tomou enorme proporção, e foi um remédio importante contra a apatia que se abatia sobre a juventude inglesa. Uma declaração do governo inglês dizia que, de 40% a 60% dos jovens que tentavam se alistar no exército, eram impróprios para o serviço militar, isto é, não tinham saúde nem disposição. Alguns entendidos da época chegaram a dizer que a industrialização rápida do país tinha criado uma raça de pessoas que morriam de doenças do coração e nervosismo, consequências dos estados de fadiga e exaustão causados pela vida agitada. Foi nesse cenário que começaram a serem criados grupos de jovens escoteiros que, maravilhados pelo livro Edstow Scouting, escrito por Baden-Powell. As lições do livro ajudaram na formação do caráter, autodisciplina, observação, curiosidade da juventude, todas estas, para BP, boas qualidades. O herói nacional não havia se esquecido dos jovens. Quando, em 1918, iniciou-se a Primeira Guerra Mundial, cerca de 250 mil escoteiros fizeram parte do exército britânico. Uns 10 mil desses jovens morreram em combate, inclusive 6 dos que participaram do primeiro acampamento de Brownsea. Depois de vários anos de dedicação ao escotismo, viajando pelo mundo e fundando associações escoteiras em vários países, Baden-Powell sentiu suas forças declinarem. Retirou-se então para uma pequena propriedade que possuía próximo à cidade de Nairobi, Quênia, na África. Ali, na companhia de sua esposa, dividia seu tempo entre a pintura, suas numerosas correspondências e as visitas de seus amigos. Faleceu na madrugada de 8 de janeiro de 1941, enquanto dormia. Uma de suas frases prediletas: se queremos que nossos rapazes sejam felizes na vida, devemos fazer com que eles assumam o costume de praticar o bem ao próximo, além de ensinar-lhes a apreciar as coisas da natureza. BP, certa época, escreveu para os escoteiros do mundo a seguinte carta: caros escoteiros, se vocês já assistiram ao peça Peter Pan, lembrar-se-ão que o chefe dos piratas estava sempre fazendo seu discurso de despedida, temendo que, ao chegar a hora de morrer, não tivesse tempo, talvez, de pronunciá-lo. Passa-se o mesmo comigo e, assim, e embora não esteja morrendo neste momento, isso irá acontecer qualquer dia destes, e desejo mandar a vocês uma última palavra de adeus. Lembre-se, esta é a última coisa que vocês ouvirão de mim, portanto, meditem sobre ela. Tenho levado uma vida cheia de felicidades e desejo que cada um de vocês tenha também uma vida igualmente feliz. Creio que Deus nos colocou neste delicioso mundo para sermos felizes e saborearmos a vida. A felicidade não vem da riqueza, nem do sucesso profissional, nem do comodismo da vida regalada e da satisfação dos próprios apetites. Um passo para a felicidade é, enquanto jovem, tornar-se forte e saudável, para poder ser útil e gozar a vida, quando adulto. O estudo da natureza mostrará a vocês quão cheio de coisas belas e maravilhosas Deus fez o mundo, para o nosso deleite. Fiquem contentes com o que possuem, e tirem disso o melhor proveito. Vejam o lado bom das coisas, em vez do lado ruim. Mas o melhor meio para alcançar felicidade é proporcionando aos outros a felicidade. Procurem deixar este mundo um pouco melhor do que o encontraram e, quando chegar a hora de morrer, poderão morrer felizes, sentindo que pelo menos não desperdiçaram o tempo, e que procuraram fazer o melhor possível. Deste modo estejam bem preparados, para viver felizes e para morrer felizes. Mantenham-se sempre fiéis à sua promessa escoteira, mesmo quando já tenham deixado de ser jovens, e que Deus ajude a todos a procederem assim. Do amigo, Baden-Powell. O Jair D'Amato terminou sua fala bastante emocionado, e entregou o texto ao Fernandão, nosso guia,
como forma de agradecimento e reconhecimento, pelo trabalho por ele desenvolvido junto ao grupo de escoteiros Padre Anchieta. Nesse momento Menoque iniciou uma canção, A Viagem, pois sabia que o Jair era fã dela. Eu vim de longe pra encontrar o meu caminho. Tinha um sorriso e o sorriso ainda valia. Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei. Eu vim depressa, eu não vim de caminhão. Eu vim a jato nesse asfalto e nesse chão. Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei. Eu vim por causa daquilo que não se vê. Vim no descalço, sem dinheiro e na pior. Achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei, mas eu cheguei. Eu tive a ajuda de quem você não acredita. Tive a esperança de chegar até aqui. Vim caminhando aqui, estou me decidir. Eu vou ficar, eu vou ficar. O Jair agradeceu com uma saudação escoteira, e voltou a sentar com a sua patrulha. O chefe do fogo do conselho, Menoque, deu por encerrada a atividade, e passou o comando para o subchefe Edson. Este, por sua vez, elogiou os trabalhos realizados no dia, falou do trabalho que aquela pesquisa havia dado ao Jair e, pedindo a todos ficarem em pé, fez a seguinte oração da noite: Nós vos pedimos, Senhor Jesus, entrai conosco em nossa barraca. Onde estais presente, o mal não pode estar. Que o Senhor nos guarde, velando por nosso sono. Depois disso dispensou os escoteiros que se dirigiram às suas barracas, e se prepararam para o descanso merecido. O Fernando Pérez, monitor da patrulha do cão, que havia assumido a guarda do campo, fez as últimas preleções e recomendações, relatou como a ronda seria feita como o dia anterior, em escalas de 2 horas. O Férez e o Toninho Domingues, no primeiro turno, o Menoque e o Miguel, o Pôncio S e finalmente, o Fernando Pérez e o Rubinho. Enquanto os 2 rondas iniciavam seu serviço, os demais membros da patrulha foram dormir. Aquela noite prometia ser mais tranquila, pois os jovens já haviam tomado mais contato com o campo ao redor, e verificado que poucos animais habitavam por ali. Os garotos que escutavam a história do velho lobo fizeram várias perguntas, entre elas, ouvimos que Baden-Powell fundou muitos grupos escoteiros. O chefe poderia nos dizer quantos escoteiros, e em quantos países existe o escotismo? O velho lobo respondeu: Ao todo, o escotismo está presente em mais de 223 países e territórios. Com mais de 54 milhões de membros, na ativa. Se somarmos os antigos, esse número quintuplica. A Organização Mundial do Movimento Escoteiro é o maior movimento de juventude do mundo. Apenas em países cujos governos são totalitários o movimento não existe ou foi deturpado, colocando nas mentes dos jovens princípios diferentes dos do escotismo tradicional. No Brasil seguimos o P.O.R. Princípios, Organização e Regras, um manual que dirige o escotismo. Em outros países, temos as mesmas leis, promessas e valores, deixados por BP. Não devemos nos desviar dessa conduta, por falsos caminhos, inventados por novidades ou modernismos. A única diferença que pode ser aceita, são os uniformes, que podem ser variados em formato, cores e ambiente. Nunca poderíamos imaginar um escoteiro do Alasca, usando calças curtas e acampando em barracas convencionais, mas as leis, a promessa e os sinais, são iguais aos que praticamos.